Vamos falar agora do quarto grupo de elementos imprescindíveis para o seu evento de lançamento. Esse quarto grupo é o grupo dos argumentos. Nem só de história, nem só de promessas e cenários de oportunidade vive o nosso evento de lançamento. Você precisa também trazer à baila alguns argumentos que precisam constar no seu evento de lançamento. Priscila, como assim? Argumentos? Não sei se eu tô conseguindo entender que argumentos são esses. Então vamos lá. A gente tem dois grupos de argumentos: os emocionais e os racionais. Vamos falar nessa aula, primeiramente, sobre os emocionais. Quais são argumentos emocionais? Em primeiro lugar, para a gente falar de argumentos emocionais, a gente precisa se lembrar daquilo que a gente já falou, que é do mapa da empatia do nosso público-alvo e da persona que a gente procura atingir. Nós precisamos conhecer quais são as dores, quais são os sonhos, quais são os desafios, os problemas, aquilo que ela dorme pensando, acorda pensando. Por quê? Porque tudo isso vai mostrar pra gente como essa pessoa se comporta. Não apenas racionalmente, mas inconscientemente. Não apenas conscientemente, como também emocionalmente, tá? E aí é que entra a importância de nós conhecermos os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais. O gatilho mental, ele é conhecido, mas às vezes, quando tá muito na boca do povo, ele também é distorcido. Esse uso recorrente pode gerar algumas distorções no seu significado. Então, vamos entender o que são efetivamente os gatilhos mentais, porque nem só de gatilhos mentais vive o copywriter, mas gatilhos mentais são sim ferramentas poderosas no seu aparato, no seu kit aí sobrevivência de copywriter. O que são, então? Então, se você for parar para pensar, lá na teoria da economia clássica, as pessoas, teoricamente, elas entendiam que o homem era um ser absolutamente racional, que ele comprava porque ele precisava. Entendia-se que o homem comprava, mas não baseado em desejos e em necessidades emocionais, mas sim em necessidades econômicas. Então, por exemplo, estou passando na frente de uma loja, vejo uma blusa branca, gosto dessa blusa branca, mas eu penso, não preciso de mais uma blusa branca. Logo, não vou comprar mais uma blusa branca porque eu não preciso de uma blusa branca. Agora, se você for parar para pensar, essa teoria, que é teoria econômica tradicional, ela não tá tão certa assim. E a pessoa levou até um prêmio Nobel da teoria comportamental. Eu não me lembro agora do nome do autor, mas é um livro muito bom. Que a teoria da economia comportamental veio justamente para quebrar isso, para mostrar que não, as pessoas não compram apenas baseadas na razão, elas compram baseadas no desejo. E desejo é uma coisa profundamente emocional. Vocês também tiveram aulas magníficas sobre isso com o Ícaro, que é uma pessoa que entende muito de comportamento humano. Então aqui, quando a gente está falando de gatilhos, a gente precisa entender que as pessoas elas não reagem racionalmente às coisas. Elas agem muito mais voltadas para a emoção do que para a razão. Então, a partir do momento em que você utiliza um gatilho mental, a pessoa tem uma reação que é instintiva. Não diz respeito a uma consciência. Não, eu quero reagir disso. Não, existe. Quando a gente fala de gatilhos mentais, vem comigo aqui, ó. Nós estamos falando de padrões comportamentais. Padrões comportamentais de reação. Por isso que são gatilhos. Vem um gatilho, as pessoas instintivamente tendem a reagir de uma determinada forma. Por isso que aqui na nossa aula a gente está colocando como argumentos emocionais os gatilhos mentais. Quando você utiliza gatilhos mentais como argumentos, eles são emocionais, porque eles estimulam uma resposta instintiva das pessoas. E aí, a gente normalmente, existem muitos gatilhos mentais,
existem muitas teorias sobre gatilhos mentais. Eu acho que eu procuro fugir de tudo aquilo que não vai direto ao ponto, tá? Eu trago aqui para vocês algumas ponderações de uma forma muito simplista e humilde mesmo, de que eu não sou, assim, a maior especialista do mundo no assunto, mas eu acho que eu sei o bastante para falar para vocês o que eu aplico na prática ao longo desses 10 anos e que funciona. Então, eu compilei aqui para vocês 13 gatilhos mentais que são os mais utilizados no lançamento e quando e como que eles normalmente são utilizados nos lançamentos. Se eu puder fazer algumas indicações de livros para quem, para quem quiser, tem As Armas da Persuasão, do Cialdini, que é super clássico, que tem ali realmente os principais gatilhos mentais e é utilizada aí como a Bíblia dos gatilhos mentais. E existe também um grande livro interessante para falar sobre o desejo na hora da compra, que é A Lógica do Consumo, Verdades e Mentiras, porque compramos, tá? Então vamos lá. Quais são os 13 gatilhos mentais? Primeiro deles, reciprocidade. Reciprocidade é um dos gatilhos mentais mais poderosos, inclusive segundo o Cialdini. Basicamente, ele diagnostica que quando uma pessoa recebe alguma coisa gratuitamente de muito valor, ela se sente quase que impelida a retribuir. Por isso que nós respondemos sempre obrigado, obrigada. Né? Essa seria, inclusive, uma das maiores provas de como a reciprocidade verdadeiramente existe. Quando alguém nos faz algo, por exemplo, se alguém vem e me dá uma água, o que eu falo? Obrigado, ou seja, eu me sinto obrigado, obrigada a servir de volta, a retribuir esse favor de alguma maneira. Então, o gatilho mental da reciprocidade mostra que a gente tem mais predisposição de ajudar pessoas que nos ajudaram antes. Inclusive, também mostra o inverso, que a gente tem predisposição de prejudicar pessoas que já nos prejudicaram ou pessoas que não nos ajudaram. Quando a gente está falando de lançamento, normalmente o que acontece? A gente trabalha muito com conteúdo de qualidade, a gente trabalha muito com inbound marketing, né? A gente acredita naquela máxima de atrair as borboletas para o nosso jardim, ao invés de sair caçando borboletas. A gente acredita que é mais fácil você gerar conteúdo, cuidando do seu jardim, para atrair as pessoas que eventualmente vão querer comprar de você. Então, antes do evento gratuito, quando é que você vai usar a reciprocidade? Naquele marco zero. Lembra que a gente falou do marco zero? A gente usa o conteúdo do dia a dia nas redes sociais, nas mídias sociais, como o gatilho da reciprocidade. As pessoas ficam felizes ao receber aquele conteúdo de valor. As pessoas ficam felizes ao entender que, nossa, essa pessoa está me ajudando, essa pessoa está mudando a minha vida e ainda por cima é de graça. Então, estimule que o seu cliente, o seu especialista, gere esse conteúdo de valor e saiba que quando ele faz esse marco zero de produção normal de conteúdo de valor, nossa, com certeza ele vai ter um lançamento que tem tendência a converter muito mais. Agora, e durante o evento, como é que a gente usa a reciprocidade? Também com conteúdo de valor, a gente já vai falar de conteúdo nos argumentos racionais, mas a gente precisa lembrar as pessoas do que a gente faz. As pessoas têm memória curta, né? A Dory, aquela peixinha amiga do Nemo, existem muitas Dories nesse nosso mundo. As pessoas se esquecem, às vezes, das coisas boas que a gente faz e elas só se lembram quando você lembra elas. Essa que é a verdade. Elas tendem a se lembrar muito mais das coisas ruins do que das coisas boas. Então, elas se sentem obrigadas, a reciprocidade existe, mas, às vezes, quando o tempo passa, as pessoas se esquecem do bem que é feito. Então, no lançamento, você precisa dar esse conteúdo de valor, mas você precisa quase que fazer uma prestação de contas, inserir no seu discurso ao longo do evento essa prestação de contas de que, olha, gente, a gente deu isso, a gente falou sobre aquilo, eu dei esses materiais gratuitos para vocês, olha o que eu tô fazendo para vocês, hein? Isso daqui tá melhor do que muito curso pago.
pago. Então, é lembrar as pessoas do que está sendo dado. É falar, e aí, pessoal, responde aqui no chat, alguém aqui já foi transformado com conteúdo gratuito? Vocês estão felizes? Ou seja, vamos falar sobre isso, vamos colocar luz a essas ações que estão sendo feitas gratuitamente, que estão sendo promovidas com generosidade gratuitamente. Por quê? Porque isso estimula a reciprocidade. Não adianta você só falar para o expert, falar para o especialista que ele precisa dar conteúdo de valor, se a gente vê que ninguém está prestando atenção de que ele está dando conteúdo de valor. Então, é preciso chamar a atenção das pessoas ao longo do conteúdo do lançamento. Ó, você tá vendo, né? Você tá vendo, né? Que a gente está dando conteúdo aqui. Presta atenção, a gente está dando conteúdo aqui, tá? Então, basicamente, reciprocidade é importantíssima e precisa estar presente. Segundo, pessoalidade. A pessoalidade tem muito a ver com a humanização, né? Com a conexão sobre a qual a gente tanto fala. Existe aquela frase clássica: pessoas se conectam com pessoas. Então, se você mostra por trás do seu conteúdo, é por isso também que a gente usa a história, mas se você mostra por trás do seu conteúdo que existe um ser humano ali, né? Então, você fica tranquilo que as pessoas gostam, inclusive, de ver os defeitos. Quando eu contei pra vocês na aula da Jornada do Herói que deu um problema no meu lançamento, lembra? Quando você fica tentando pagar de perfeito, tentando fingir que nada aconteceu, mantendo a plenitude e tal, o que acontece? As pessoas podem até se admirar e tal, mas com o passar do tempo elas cansam, elas enjoam de você, porque parece meio fake. Ninguém é perfeito. É óbvio que ninguém é perfeito. Então, o que acontece? Quando você mostra as imperfeições, você assume a sua humanidade, as pessoas tendem a gostar mais de você. Você mostra que não é só negócio, é o famoso também do Ícaro, né? Não é só marketing digital. E aí, com certeza, as pessoas vão gostar muito, muito, muito mais de vocês. Quando deu problema no meu lançamento, eu fui a primeira a bater no peito e falar assim, gente, vocês viram o que aconteceu comigo? Pois é, fiquei chateada, fiquei mesmo. Mas é o que tem, né? O lançamento é isso aí. Vai acontecer eventualmente com você. Eu tô preparando você para o mundo dos lançamentos. Então, esteja com a mentalidade pronta para quando isso acontecer com vocês, para vocês encararem isso muito bem. Então, olha, vocês acham que eu vou esmorecer? Não. Eu fiquei triste? Fiquei. Mas é o que tem. Hoje tem aula ao vivo e eu vou contar para vocês XYZ e vai ser a melhor aula ao vivo que eu já dei na minha vida. Pronto, você trouxe a audiência para perto de você. Então, ao longo do evento do lançamento, é legal que o especialista às vezes se deixe mostrar vulnerável nos erros, nos defeitos, né? Fazendo ali as quebras, tá? Necessárias. Terceiro tipo de gatilho. Prova. O que é a prova? É justamente o depoimento. Nós falamos ali na nossa última aula sobre história como usar o arquétipo, né, o modelo da jornada do herói para conseguir colher bons depoimentos. Mas eu gostaria também de passar eventualmente um roteiro mais mastigado. Por quê? Porque na jornada do herói é muito fácil você fazer a jornada do herói, não é muito fácil, mas enfim, é mais fácil você fazer a jornada do herói ali com o seu especialista, né, no lançamento, assim, tipo, com roteiro, com tempo. Agora, quando você vai pedir depoimentos para os seus alunos, você precisa, às vezes, de um roteiro, você não vai passar lá as 12 etapas. Não, olha, assiste essa aula da Priscila aqui, o aluno. Você vai fazer as 12 etapas da jornada do herói, são 3 atos. Não, você precisa estar com mais sensibilidade para entender que as pessoas precisam das coisas mais mastigadinhas. Então, o que você vai fazer? No depoimento, no roteiro que você pediu depoimento, você vai perguntar: como era a sua vida antes? Como foi o primeiro contato com o especialista? Como foi durante o seu treinamento com o especialista? E como a sua vida está agora, depois
do treinamento. Então, é sempre dividindo em 4 fases aí os depoimentos. Como era a sua vida antes? Lembra lá da provocação do lugar comum? Como é que você se sentia antes? Como eram os seus medos? Como que era viver com esses problemas? Como é que você se sentia? Quais eram os desafios? Quais eram os seus sonhos? Tá. E aí, como é que foi o seu primeiro contato com o especialista? O que é que você sentiu? Você ficou desconfiada? Você quis comprar logo de cara? Como é que foi participar do evento gratuito? O que você sentiu ao ver a oportunidade surgindo diante dos seus olhos pela primeira vez? Aí depois, como é que foi quando você comprou mesmo o treinamento? E aí, como é que foi seu dia a dia? Foi fácil? Foi difícil? Teve algum momento que você pensou em desistir? As pessoas te apoiaram quando você comprou ou não? Você teve dificuldades? Como é que estavam os personagens aí da sua história? E aí vem o depois. E hoje? Qual é a transformação? Quais são os resultados que você tem depois disso, né? De ter passado por toda essa jornada aqui, tá? Então, esses são os melhores depoimentos. Esse é o resumo da jornada. A partir do momento que você tiver esses bons depoimentos, vai ficar muito mais fácil quebrar aquelas objeções de, será que é possível para mim? Mas a gente já vai falar de quebra de objeção também. Outro gatilho poderoso, a prova social. Ué, Priscila, qual que é a diferença de prova e de prova social? A prova é um depoimento, tá? Prova social, a gente está falando de um aspecto, de um caráter coletivo. Prova e prova social, a diferença é, a prova social é o efeito manada. Vou te dar um exemplo. O que seria a prova no caso de um restaurante? A prova, no caso de um restaurante, pensa lá no iFood, quando você entra no iFood. Todos aqueles depoimentos, sabe aquele depoimento que aparece de cada uma das pessoas, que tem os feedbacks mesmo, né? Os relatos de como é que foi a entrega, etc, etc. Dá até para ver o nome da pessoa que está avaliando. Então, cada uma daquelas avaliações é uma prova. Quando você olha o todo de todas as avaliações, não tem sempre aquela estrela com um número geral. Esse restaurante, a nota geral dele é 4 e pouco, não é? Aquilo é prova social. É o coletivo, é a soma de todos os depoimentos. Quando você passa em frente a um restaurante, você vê aquela fila tremenda, aquela lotação. O que você pensa? Esse restaurante aqui, ele deve ser bom. Não é possível. Ele deve ser bom. O que eu posso fazer para usar prova social no meu lançamento? Por exemplo, experts que são muito já conhecidos, que têm uma tribo fiel, que o seguem, por exemplo, o Ícaro ou mesmo o Pedro. No lançamento do Pedro, o que a gente faz? Tem a hashtag oficial do Pedro, que é subido. Então, quando ele começa a falar sobre a comunidade, quando ele começa a vender, o que ele faz, né? Fala, gente, tem aluno meu aqui? Manda um hashtag subido para quem já é aluno meu. Nossa, o chat explode. Hashtag subido, hashtag subido, hashtag subido. Aquilo lá é prova social. Se você for analisar individualmente, é uma prova, mas é o conjunto ali de todas as provas se torna uma prova social. Então não é uma pessoa falando bem, são muitas pessoas falando bem. E isso é muito poderoso, tá? A prova social é muito poderosa. Quinto gatilho mental. Curiosidade. Curiosidade. Por que funciona? Porque, gente, o ser humano é curioso. Eu falei já disso para vocês. Então, assim, a curiosidade, ela funciona muito. Tem algumas chamadas, por exemplo, que é... Vou colocar aqui construir uma aqui. Veja isso e se surpreenda. Principalmente para criativos nos lançamentos, você faz esse mistério, né? Quais outras chamadas de copies clássicos que a gente tem? Quando ela viu o marido fazer isso, ela nunca mais quis olhar para a cara dele. Ou então, né? Quando o marido viu ela fazer isso, ficou louco.
Esse é um anúncio que vai ter provavelmente uma alta taxa de cliques. Por quê? Porque ele mexe com a curiosidade. Então, o gatilho da curiosidade ele é muito utilizado, principalmente nos copies para anúncios, tá? Vamos lá. Sexto gatilho mental: autoridade. A gente já falou um pouquinho de autoridade, né? O porquê que é importante. A autoridade, ela traz confiança, segurança. Então, quando uma pessoa vê você falando sobre um determinado assunto, ela fala: mas quem é você para querer me ensinar sobre isso? As pessoas precisam saber da sua legitimidade. Como eu falei, hoje em dia no mercado tem um monte de gente que fala, mas quem é você? Quais são os resultados que você tem? Por que você tem legitimidade para me ensinar sobre uma coisa? Então você precisa trazer a autoridade do especialista. Como? Trazendo resultados, trazendo prova, mostrando a história dele. Por isso que história é uma das coisas mais importantes para trazer autoridade, tá? Mas precisa ter um gatilho da autoridade ali. Outro gatilho: especificidade. Eu posso virar e falar assim: olha, eu tenho mais de 3.000 alunos. Ou eu posso virar e falar: eu tenho 3.568 alunos e eles são muito importantes para mim. Cada um deles é muito importante para mim. Então, o gatilho da especificidade, ele mostra que um argumento, ele tem mais força quando ele é específico e não genérico. Quando você vai trazer dados, relatos, estudos de caso, estatísticas, seja o mais específico possível. Quanto mais específico, mais força tem o argumento. Oitavo gatilho: o motivo. Também conhecido como gatilho do porquê, né? Quando você explica, isso tem lá na Armas da Persuasão, um relato lá, né, que é muito interessante de um estudo que fizeram. As pessoas numa fila, chega alguém e aí pega e fala assim: olha, eu precisava muito pagar rápido porque eu tô com um problema sério para resolver. Você se importaria em me deixar entrar na sua frente na fila? Quando as pessoas falam porquê, às vezes você não precisa nem explicar exatamente qual é o porquê, para a pessoa entender se é um porquê relevante ou não. Mas quando a pessoa se dá o trabalho de explicar que tem um motivo, que tem um porquê, normalmente você tem uma abertura muito maior com as outras pessoas. Então, é explicar os porquês, explicar os motivos. Todas as vezes que você explica a alguém o motivo de alguma coisa, elas ficam mais felizes. Quando não é o não porque não, porque elas tendem a compreender melhor o que você tem a dizer. Elas ficam mais receptivas para você, elas passam a ter mais empatia. E aí elas ficam mais abertas, tá? Nono gatilho: antecipação. Antecipação. Antecipação tem muito a ver com curiosidade, mas não é só curiosidade. É você gerar expectativa. Antecipação tem mais a ver com expectativa necessariamente do que com curiosidade, tá? Como eu sempre digo, o lançamento é uma festa. E aí você precisa gerar expectativas para que as pessoas se empolguem para vir na sua festa. Você precisa mostrar, criar um clima, sabe? Criar um clima em torno do seu evento. Antecipação é importantíssima para que as pessoas queiram comparecer. Então, quando você produz conteúdo, principalmente antes do lançamento, é importante gerar antecipação para que as pessoas queiram participar. Quando você está no lançamento, é legal que as pessoas criem expectativa, é legal que você gere antecipação para que elas voltem em todas as aulas. Então, no final de uma aula, você precisa sempre gerar antecipação para o que vai acontecer na aula seguinte, para ir criando ganchos e arrastando as pessoas. No final das aulas, sempre tem que ter antecipação. E, finalmente, antes do pitch, você também tem que fazer bastante antecipação sobre o produto, tá? Gerar essa expectativa sobre o produto. 10º gatilho: comprometimento.
As pessoas precisam se comprometer. Quando você chama a pessoa para o compromisso, chama a pessoa para o princípio da autorresponsabilidade, ela tende a responder muito bem. Esse gatilho é muito importante, principalmente no início dos lançamentos. Você vira e fala assim para a pessoa: olha, existe um elemento que não pode faltar para que você consiga fazer tudo aquilo que eu estou te prometendo, para que você consiga alcançar a transformação que eu estou te prometendo. Sabe qual que é esse elemento? É a vontade. Não é experiência anterior, não é ter talento, ter dom, nada sobrenatural. É você ter vontade. Se você não tem vontade, você não sai do lugar. Mas para isso, você precisa se comprometer. Por isso que no começo dos lançamentos, a gente levanta as hashtags para as pessoas jogarem no chat, começarem a falar: olha, eu me comprometo, eu me comprometo. Existe o princípio da PNL lá de afirmações positivas, para as pessoas colocarem para fora, para as pessoas externarem aí a sua vontade e assumirem publicamente. Quando eu faço um compromisso comigo mesma, eu tenho muito mais chances de não cumprir. Quando eu faço um compromisso, eu assumo esse compromisso publicamente diante de outras pessoas, é muito mais provável que eu consiga cumprir, tá? Então é por isso que a gente usa muito o gatilho do comprometimento. Outro gatilho da urgência. No gatilho da urgência, a gente vai deixar a audiência estimulada a agir imediatamente. A urgência é o famoso não deixa para depois. Você precisa fazer isso agora. A urgência é fundamental no período de abertura do carrinho. Você precisa usar muito a urgência. E a urgência, ela é irmã da escassez. A urgência é irmã da escassez. Por quê? Porque quando você fala, você precisa agir agora, a audiência ela vai querer o quê? Outro gatilho mental, que é um motivo. Por que eu preciso agir agora? Por que eu não posso deixar para depois? E um dos motivos principais para a pessoa ter que agir naquele momento é ela ficar de fora, ela perder a oportunidade, ela ficar sem. Então, a escassez, ela envolve o medo de perder. Escassez sempre está presente nos lançamentos. Por quê? Lembra que a gente fala que no lançamento a gente abre carrinho e a gente fecha o carrinho. Então, isso significa que a oportunidade está passando para a pessoa só dentro daquele período. Aquele período lá é o que vai dar para a pessoa aproveitar. Depois que fechar o carrinho, não dá mais. Não tem choro, não tem vela. Você pode fazer escassez, por exemplo, por número de vagas, mas seja sempre íntegro, tá? Só fale que vai ter escassez com o número de vagas se realmente tiver escassez com o número de vagas. Ou você pode fazer escassez por tempo. O carrinho vai ficar aberto durante X horas, essa oferta é válida por X horas. Esse gatilho é super poderoso. Então, urgência e escassez são primas e são muito, 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 muito importantes e muito utilizadas dentro do roteiro de lançamento. E por fim, a gente coloca a audiência com o gatilho das 3 opções. Eu chamo com esse nome, mas cada um vai chamar de um nome. Isso daqui é o poder, gente. E eu vejo que muitos copywriters erram porque eles não apresentam o gatilho das 3 opções. A partir do momento em que você fez o pitch de vendas, você vai mostrar 3 portinhas para sua audiência. Porque pessoa nenhuma gosta de sentir que está sendo empurrada para tomar uma decisão. Pessoa nenhuma gosta de sentir que ela só tem uma opção. Ela gosta de ter alternativa. Ela não fica muito segura, às vezes, ao escolher entre muitas alternativas. Mas por isso que você tem que ser inteligente. Mostra sempre as 3 opções. Quais são as 3 opções? Então, você vai virar para as pessoas no último dia lá, depois do pitch, falar: você tem 3 opções. Qual é a primeira opção? Você vai jogar fora tudo que você aprendeu
Ignorar. Fala assim, ai, olha, tudo isso que a Priscila tá falando não serve pra mim. Não serve pra mim. Vou jogar fora. E sabe o que vai acontecer? Se você escolher jogar fora tudo que você aprendeu aqui, todo o conteúdo que você viu aqui, você vai voltar pra onde? Pro seu mundo comum. Lembra lá da jornada do herói? Você vai voltar para aquele universo lá, para aquele mundo comum. E aí você vai viver daquele mesmo jeito, não vai ter jeito e vai assim voltar para aqueles mesmos problemas, entendeu? Vai voltar lá pro seu mundinho. Qual que é a questão? A questão é que depois que a pessoa viu um monte de oportunidade abrindo na cabeça dela, dificilmente ela vai querer retornar para o mundo comum. Tem uma frase que fala assim: depois que você vê, não tem como desver, entende? Não tem como. Então você vai provocar pessoas. Quer voltar para aquela vida que você levava? Joga fora então, tá tudo bem, é uma das suas opções. Qual é a sua segunda opção? Não, não quero, não tem como eu desver. Então como é que eu vou fazer? É você aplicar sozinho. É você aplicar tudo sozinho. É você... quer saber? Eu não quero comprar. Diante de tudo que a Priscila falou, ela deu bastante conteúdo gratuito. Então, eu vou aplicar sozinho. E tá tudo bem se a pessoa quiser fazer isso. Você deu conteúdo gratuito. Só que aí sabe o que você vai falar pra ela? Tá, você pode tentar fazer as coisas sozinho, por conta própria. Eu, inclusive, fiz isso. Só que eu demorei 10 anos pra conseguir. Pode ser que você também demore, pode ser que você não consiga sequer, pode ser que você consiga até mais rápido, mas enfim, você tá por sua conta e risco aqui. Tá sozinho. Tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é que você não vai ter que investir agora, mas o lado ruim é que você precisa descobrir o caminho sozinho. E por último, a terceira alternativa é o caminho seguro. Um método validado, com um método que traz resultado, com um método que vai, de uma forma ou de outra, ser a sua mala de rodinhas. Ele não promete coisas impossíveis, ele promete estratégia, ele promete performance. Esse é o caminho seguro. Então, você tem as 3 alternativas. Ou você joga tudo fora, ou você vai aplicar sozinho, ou você clica no botão e vem comigo agora. Esse gatilho é super poderoso, ele tem que estar no final de todos os lançamentos. Você vai usar ele nos seus vídeos de vendas, você vai usar eles nas suas páginas de vendas, você vai usar ele nos seus e-mails de carrinho aberto, tá? Existe, claro, né, a história também é considerada que um gatilho mental super poderoso, o mais poderoso de todos, mas a gente já falou largamente de história, por isso que eu não tô mencionando ela aqui na nossa aula de gatilhos, tá? Basicamente, você vai ver esses gatilhos com outros nomes, você pode até encontrar mais gatilhos mentais, mas esses são os 13 gatilhos mentais que realmente são os mais importantes e imprescindíveis em qualquer lançamento. Esses são os argumentos emocionais. Na próxima aula, a gente vai analisar, então, os argumentos racionais. E eu te espero lá.